Eu gostaria de começar minha fala, em primeiro lugar, agradecendo a essa universidade pelo convite para estar aqui conversando com vocês hoje, na figura da professora Isabel Meister, que foi quem efetivou o convite, né? E dizer da minha alegria de estar aqui com vocês hoje, né? Eu vou falar um pouquinho sobre a dialogia digital, né? Tentando refletir junto com vocês sobre os desafios e as possibilidades que se apresentam no campo da educação, né? E para ter essa conversa, eu trago esses tópicos de discussão. Falar um pouquinho sobre a cibercultura, sobre o enfoque dialógico, sobre o potencial dialógico da cibercultura para a educação e os desafios e as possibilidades que eu percebo da dialogia digital para o campo da educação. Para falar sobre a cibercultura, eu começo sempre falando um pouquinho sobre alguns dos múltiplos dispositivos e interfaces da cibercultura, porque isso é muito volátil, a gente está falando hoje, amanhã já não tem mais, é outra coisa, enfim, né? Mas, fazendo uma fotografia muito breve, hoje em dia, alguns dos principais... que sai, né? Sai. Alguns dos principais dispositivos e interfaces da cibercultura, né? Então, são os ambientes de comunicação instantânea, os ambientes de webconferência, os ambientes imersivos. Teve um boom do Second Life, que agora já arrefeceu um pouquinho, né? Entre outros, né? Os blogs, os LMS, né, dentre os quais o Moodle se destaca, né, por ser um ambiente freeware que foi desenvolvido numa perspectiva construtivista muito legal. Os gerenciadores de vídeo, né, de áudio, de imagens, as Wix, as redes sociais, enfim, alguns dos dispositivos e interfaces que a gente conhece e que integram a cibercultura, né? E, para falar da cibercultura, eu vou me apoiar, sobretudo, nesses três teóricos, no Levy, no Steven Johnson e no Manuel Castells, né? O que eles colocam, né? Sobretudo Steven Johnson coloca essa questão da cultura da virtualidade real, né? Nessa cultura da virtualidade real, ela se ergue em meio a uma tríade, né? Onde você observa a integração da comunicação eletrônica, o fim da hegemonia da audiência de massa, o que é bem interessante e traz vários desdobramentos do ponto de vista das reorganizações das sociedades contemporâneas, né? E, junto com ela, o surgimento das redes interativas. E há, evidentemente, todos eles falam, e, sobretudo, o Steven Johnson fala do impacto dessas interfaces digitais no modo como nós pensamos, no modo como nós nos comunicamos, nos organizamos hoje em dia, né? Eu gosto sempre de lembrar, a minha mãe vai fazer 89 anos, então ela é de uma época em que, se tem uma festa, ela passa a mão no telefone, liga um por um. É uma outra forma de organização, não é? Então, os netos da minha mãe já têm um grupo no Facebook, é tudo rapidinho, é WhatsApp. Então, e fica difícil ela entender, né, que as organizações societárias, o cotidiano, as práticas sociais, elas se organizam em meio a essa volatilidade. É muito volátil, é uma comunicação instantânea e em fluxo, e isso traz alguns desdobramentos no modo de todos nós sermos e estarmos neste mundo, né?
Uma outra questão que é interessante também é o quanto essas tecnologias digitais de informação e de comunicação, o quanto elas trazem, portanto, elas ensejam um novo modo de pensar o mundo e também de conceber as relações com o conhecimento, assim como aconteceu a partir do advento da escrita, da imprensa, agora com as tecnologias digitais a gente também percebe uma nova reorganização, né? E na cibercultura, Levi sempre enfatiza o valor da simulação e coloca o quanto a simulação é um modo de conhecimento muito próprio da cibercultura, né? Quando eu aprendi sobre os movimentos de rotação e translação, não havia simulação. Hoje em dia, as crianças aprendem com esta simulação. Isso faz parte, né? É constituinte da identidade deles, né? E todos esses processos de interação, eles ocupam uma centralidade nos processos cognitivos nos ambientes de rede, né? E tudo isso, se a gente dá aula, né, no ensino superior, se a gente dá aula na educação básica, então a gente está lidando com essa nova geração, né? E há pesquisadores que estão olhando para essa nova geração, dentre os quais a Rita de Cássia Oliveira, ela fala sobre o sensorium juvenil, né? Então, o que ela coloca? Em primeiro lugar, ela tenta conceituar o sensório, fazendo essa relação com os modos de percepção e da experiência social, né? Trazendo a questão das produções simbólicas, o fato delas serem constituídas e construídas justamente no nosso cotidiano vivido, né? E lembra a relevância da técnica e as transformações da técnica, do modo de produção, o quanto tudo isso se relaciona intimamente com as transformações do sensorium, né? E ela vai se valer do Martin Barbeiro para dizer das transformações das técnicas que acabam trazendo repercussão, uma repercussão muito contundente na experiência cultural, né, desses jovens e de todos nós, mas particularmente e muito fortemente dos jovens e das crianças, né, sobre a forma de se vivenciar, de se perceber, de se expressar a realidade sensível, né? A Rita de Cássia Oliveira, ainda falando sobre o sensório juvenil, ela vai tentar perceber algumas das características, né? Então, ela vai falar do nomadismo, ela vai falar do uso extensivo das linguagens multimediáticas o tempo todo, né? Da nova percepção de tempo. Essa geração ela tem uma outra relação com o tempo, porque é uma relação que está muito eivada da experiência de simultaneidade, de instantaneidade, de fluxo, né? E isso acaba se relacionando com a plasticidade neuronal que eles apresentam, uma facilidade para lidar com tecnologia que se destaca, né? Porque faz parte do meio, né? E da facilidade para o manuseio da tecnologia, mesmo os que estão apartados do mundo digital, porque eles buscam isso nos telecentros, em espaços, né, que emanam das políticas de inclusão digital e de fato, vão atrás destas questões, né? Michel Serret também vai falar, no livro Polegarzinha, vai tentar refletir sobre essas questões dessa nova geração e como é que é a constituição da identidade dessa nova geração em meio a todos esses recursos multimediáticos, né? E ele, a partir dessas três questões, né, o que, a quem e como trabalhar o conhecimento, num capítulo do livro que ele faz um recorte específico sobre a questão do trabalho com conhecimento socialmente legitimado, ele vai apontar as mudanças estruturais por que passam esses sujeitos de hoje em dia, que são nossos alunos, na graduação, na pós, na educação básica, né?
E ele enfatiza essa relação entre as tecnologias digitais de informação e comunicação e a constituição desses sujeitos contemporâneos e das organizações societárias, inclusive, né? Ele também faz alusão à escrita e imprensa e coloca o advento das tecnologias digitais no mesmo patamar, né? E aponta essa ruptura cultural dessas gerações que Michel Serret chama de pré e pós, né, era digital. E reflete sobre as formas de subjetivação desses sujeitos contemporâneos e dessa sociedade de hoje em dia, né? E, ao fazê-lo, ele acaba destacando essas novas relações que a geração pós-digital, que são nossos alunos, né, estabelecem com diversas esferas, com a esfera do conhecimento, com o tempo, com o espaço, com as informações, com a cultura, e, enfim, com os processos de socialização, né, e o quanto tudo isso repercute nos processos de constituição da identidade individual e social, né? E ele termina falando que tudo está por ser reinventado pela nova geração, até num otimismo, a meu ver, um pouco exacerbado, mas, enfim. Eu queria trazer um pouquinho o Habermas, ele, em 2006, deu uma entrevista falando do caos da esfera pública, onde ele vai refletir sobre o papel do intelectual na sociedade hoje em dia, né? E nessa reflexão eu trago um recorte quando ele fala das redes sociais, o quanto elas vêm ganhando força nas práticas sociais contemporâneas, né? E o que é sinalizado é que, por meio dessas redes sociais, que os seres humanos vão se divertir e vão se organizar também em nichos de resistência. Então, ele está sempre trazendo as contradições, né, percebendo os limites e as possibilidades. E, de um lado, ele vai colocar a ampliação da esfera pública, mediática, a condensação das redes de comunicação, o aumento do igualitarismo, e, no outro lado, ele vai apontar para a descentralização dos acessos à informação e para a fragmentação dos nexos de comunicação. E vai mostrando ali os limites e possibilidades de cada uma das vertentes, né? E obviamente, que tudo corrobora para uma reflexão da gente prestar atenção nessa questão da cibercultura, olhar para as possibilidades, perceber os seus limites, ver que nem tudo que é veiculado na cibercultura, de fato, vai acrescentar para a constituição dos seres humanos, porque tem muita coisa horrível na cibercultura, né? E trazer mesmo o apontamento de que as redes sociais são um instrumento em favor de mudanças, né? Podem ser, dependendo do uso que a gente faça, né? Mas não a causa dessas mudanças, senão a gente cai no embuste de fetichizar a técnica, né? O Castells, numa publicação de 2012, Redes de Indignação e Esperança, ele vai falar desses movimentos que estão acontecendo. Vai buscar lá na Tunísia, depois na Islândia, com aquela proposta de criação coletiva da Constituição, vai trazer sobre os vetores transculturais dessa mudança social, né? Vai falar da Revolução Egípcia, e, quando ele fala da Revolução Egípcia, ele chama atenção para esses 4 aspectos, né? Do espaço de fluxo, do espaço de lugares, da revolução que foi mediada, em certa parte, pelos dispositivos e interfaces da internet, né? O papel das mulheres na revolução, numa cultura extremamente sexista, né? E trazendo, então, a questão islâmica, né? E ele vai falar, então, da Primavera Árabe, né? Dos movimentos árabes, da luta pela dignidade, vai falar da repercussão do ponto de vista geopolítico, né? E vai trazer o conceito de rizoma, falar que essa revolução é uma revolução rizomática,
né? E que se espalha. Então, ele vai se lembrar na Espanha, no movimento político contra o sistema político, e das adesões, né? Quer dizer, começa na Espanha e depois França, Portugal, Inglaterra e Grécia acabam aderindo no continente europeu, né? Vai se lembrar do movimento Occupy Wall Street, né? E vai pensar ali em relação às mudanças no mundo que se valem dos estruturantes tecnológicos contemporâneos, né? Então, esses movimentos sociais em rede, ele pergunta, será que é um movimento emergente? Né? Qual é a relação entre internet e a cultura da autonomia? Porque também há uma cultura da coisificação do homem, né? Com certeza, da alienação. Traz tudo junto no bojo. E os movimentos sociais em rede, o quanto eles podem, de fato, se revestir de um caráter reformista, né? A gente assistiu também no Brasil alguns movimentos, Ficha Limpa, Tarifa Zero, entre outros, né? E há, portanto, um reflexo, um reflexo dessas tecnologias digitais da informação e comunicação nos meios de comunicação, que também já estão incorporando e mudando o seu modus operandi a partir desses artefatos tecnológicos, né? O quanto há toda uma retroalimentação com a chegada desses novos dispositivos, né? E o quanto a internet se mostra como novos espaços sociais de interação, né? Espaços onde você percebe movimentos de ocupação e de personalização, né? Ele vai nos chamar a atenção para a crise dos meios tradicionais de comunicação, né? E em face de toda essa característica coautoral da cibercultura, e mostra também para a gente o quanto a política é afetada pelo enfraquecimento dos meios tradicionais de comunicação. A gente percebe isso no nosso dia a dia, né? A quebra daquela hegemonia da mídia de massa, né? E, portanto, ele acaba tentando fazer um primeiro movimento de delinear esses movimentos sociais contemporâneos, né? E, de acordo com Castel, são movimentos que partem das redes digitais em direção às ruas, são recentes, né? Porque, sobretudo, a partir de 2007, que, na visão de Castells, não tem lideranças formais, programas específicos. Ele coloca o repúdio à violência, que podemos, com certeza, questionar, porque não é isso que a gente tem assistido, né? Muito menos aqui nos movimentos do nosso país. A questão da indefinição dos objetivos, das reivindicações. O eixo central de todos esses movimentos é o sentimento de indignação e essa capacidade de autocomunicação de massa e de resistir, né? A partir da incorporação desses artefatos, né? Portanto, ele aponta a potência desses artefatos tecnológicos para a promoção de mudanças culturais. E ainda refletindo sobre o quanto esses movimentos sociais poderiam ser considerados um modelo emergente, ele vai lembrar o quanto eles estão conectados em rede, de inúmeras formas, como eles se convertem num movimento de ocupar o espaço urbano de maneiras distintas e até então inusitadas, né? Ele classifica esses movimentos como movimentos que são, ao mesmo tempo, locais e globais, né? Porque você tem ali uma característica comum que atravessa todos esses movimentos ao longo do mundo e local, porque atende às demandas regionais, né? A questão do tempo também, ele lembra da questão do tempo atemporal e como essas redes se organizam em meio a esse fluxo e a essa instantaneidade, né? A questão
do sentimento de indignação, como eu já tinha falado, e percebem, portanto, a potência desses movimentos como um espaço de autonomia, e é um espaço híbrido, né? Por que é híbrido? Porque ele acontece no ciberespaço e no espaço urbano, né? E é justamente essa característica híbrida que confere a esses movimentos sociais em rede uma característica até então inusitada, né? Bom, quando a gente pensa, portanto, nessa geração, nesses movimentos em rede, e, portanto, nessa tríade, comunidades de aprendizagem, cibercultura, redes sociais, é muito natural que a gente se pergunte, bom, quais são, portanto, os desdobramentos da cibercultura nos processos de aprendizagem, que é algo que nos afeta diretamente como docentes, né? Eu vou trazer muito rapidamente algumas considerações sobre o enfoque dialógico, e eu estou falando desse conceito de dialogia a partir dessas três dimensões. Em Bakhtin, o conceito de dialogismo, em Habermas, o conceito de agir comunicativo, e em Paulo Freire, o conceito de interação dialógica, tentando perceber nesses conceitos, nesses três conceitos, algumas contribuições para nós, como docentes, preocupados com os processos de aprendizagem que são mediados pela nossa ação mediadora, né? E é justamente nesse intertexto que eu procuro delinear algumas propostas de formação nossa, né, como docente, né? Então, o que a gente percebe é que os três teóricos eles estão muito preocupados, e todo o movimento reflexivo deles como intelectuais é no sentido de fazer uma denúncia dos descaminhos da razão contemporânea, né? Mas, ao mesmo tempo em que eles denunciam, eles não se atêm à dialética negativa, eles procuram formas de resistência e superação, e têm esperança ao perceber a linguagem, a força da linguagem na reconstrução cultural que emancipa, né, para reconstituir esse sujeito social, e em face do quê? Justamente da atrofia da competência comunicativa, que é imposta pela razão instrumental. E, olhando para Habermas e Freire, né, eles percebem e oferem ao campo educacional uma instância social primordial, e, nessa instância, são engendradas relações dialéticas de reprodução e de reconstrução. E qualquer um de nós, no nosso cotidiano como docente, a gente percebe essa relação dialética, né, de reconstrução e reprodução. Enxergam a mídia nessa tensão em que, ao mesmo tempo em que elas podem estar a serviço dos processos de humanização, elas também estão a serviço dos processos de coisificação do homem, né? E percebem, em relação à reconstrução social, esse movimento que parte da subjetividade vai em relação às questões intersubjetivas. Percebem a potência desse movimento para a reconstrução social. Eles, como eu falei, fazem uma denúncia da dominação social, né? Habermas, amparado na denúncia da razão instrumental, como herdeiro da Escola de Frankfurt, né? Pupilo de Adorno e Horkheimer, obviamente que ele vai se amparar no conceito de razão instrumental, que tem ali um pensamento estratégico voltado aos fins de controle e dominação, e Paulo Freire, que, pensando essas questões no cenário da educação, cunha o conceito de educação bancária como sendo a educação para todos, tudo igual, antidialógica, né? E
ao mesmo tempo em que eles fazem essa denúncia, eles, no polo da esperança, Habermas percebe a potência da razão comunicativa para reverter essa situação, e Freire percebe a potência da educação libertadora e, justamente, dialógica para reverter essa situação. Olhando para os três, Paulo Freire traz, portanto, uma relação pedagógica que, amparada nessa interação dialógica, na proposta que ele traz dos temas geradores e do quanto o trabalho com os temas geradores podem servir ao processo de humanização, né? Habermas, percebendo a questão da unidade da razão comunicativa, justamente no entendimento mútuo dos seres humanos e advogando em favor de um projeto de reconstrução social que reabilite o mundo da vida. E Bakhtin, filósofo e linguista Bakhtin, percebendo que a unidade do mundo ela se ergue em meio às múltiplas vozes, né? E percebendo, portanto, a potência da reconstrução dos sujeitos sociais, justamente nesse enunciado cotidiano. E nós, como professores, as nossas práticas sociais, elas se erguem em meio a esse enunciado cotidiano junto aos nossos alunos, né? Os três, em relação à horizontalidade, né, eles apregoam uma relação horizontal dos seres humanos, né? Freire pela interação dialógica, a ação social. Habermas pelo agir comunicativo, o conceito dele, né, através do entendimento mútuo. E Bakhtin pelo dialogismo, numa constituição mútua dos seres humanos, né? Eles também estão muito atentos às questões do devir, né? Freire, quando coloca o quanto nós, como seres humanos, somos inacabados, né? Habermas, quando coloca a modernidade também como um projeto inacabado, na discussão que ele tem entre modernidade e pós-modernidade, e Bakhtin enfatizando que a linguagem se ergue em meio a um fluxo contínuo e que ela está em eterna modificação, né? Os três percebem a linguagem como prática social, e nessa percepção é que Paulo Freire cunha o conceito de interação dialógica, Habermas o conceito de agir comunicativo e Bakhtin colocando o estudo da língua no fluxo, não na estrutura e não no falante, mas justamente no fluxo da comunicação verbal, né? E, amparada nos três teóricos, eu fico pensando no potencial dialógico da cibercultura para a educação, né? Eu percebo assim que são muitos os desafios e também as possibilidades no campo da educação. E nos resta, como educadores, o desafio de pensar em novas metodologias de ensino e aprendizagem em relação a esse potencial dialógico e coautoral da cibercultura, de que falam os sociólogos, os filósofos, os intelectuais que estão pensando na constituição das identidades dos indivíduos e nas identidades das organizações societárias, né? E pensando nesse potencial dialógico da cibercultura, aluno e professor se constituem e se interatuam como autores, né? Então, o processo de construção do conhecimento ele está cada vez mais dialogal e autoral. Obviamente que os saberes são de distintas naturezas, né? Eu tenho algo a dizer aos meus alunos, né? E eles têm outro algo a dizer a mim, e é nessa interação e é nessa dialogia que nós dois vamos crescer, né? Portanto, essa relação ensino-aprendizagem, na minha visão, ela vai se efetivar sempre como fruto de compatibilidade entre os objetivos, os conteúdos e os projetos compartilhados, né?
né, nesse tempo coautoral e dialogal da cibercultura, os projetos têm que ser compartilhados, né, porque senão o aluno não vai comprar a nossa ideia. E a gente vai ter todo tipo de dor de cabeça em função do não envolvimento do nosso aluno, né? Portanto, eu percebo que alunos e professores são, sim, seres interatuantes, e a constituição da nossa identidade docente, da identidade dos nossos alunos, ela vai acontecer justamente nesses intertextos. E quando eu penso em processo de ensino-aprendizagem, eu busco sempre uma dinâmica dialogal, comunicacional, penso em estratégias, né? Quando eu digo penso, é no sentido de refletir sobre a relevância da gente pensar nessas questões de interação entre alunos e professores e entre pares, né? A nossa necessidade, nós temos necessidade de trocar os nossos desafios, as nossas angústias, as nossas conquistas com os nossos pares, e eles também, né? E aí fica a relevância da oferta de uma ampla gama de atividade didática, de atividades didáticas que são variadas, mobilizadoras. Por quê? Porque justamente esse sujeito que aprende, ele requer um meio cada vez mais diversificado. Então, são muitos os desafios que se impõem a nós, né? E isso vai trazer um reflexo direto nas questões do planejamento. É um planejamento flexível. A gente pensa a partir de um público ideal, e quando a gente entra em contato com o aluno real, a gente revê esse planejamento, né? Por quê? Porque a gente vai dar atenção às emergências. O que é que esse aluno real está dizendo para mim, né? E isso vai trazer uma nova configuração nos processos de aprendizagem, nos processos interativos, nos processos cognitivos. Então, o trabalho integrado e comunicativo, amparado numa visão educacional ampliada, que busque encaminhamentos promissores para a aprendizagem desses nossos alunos que nos desafiam diuturnamente, né? E considerar essa natureza coautoral da cibercultura, eu entendo como primordial no exercício da nossa docência, seja em que nível for, educação básica, graduação, pós-graduação, lato sensu ou estrito sensu, é um desafio que perpassa o exercício da docência, né? Porque o usuário, na cibercultura, ele é produtor e desenvolvedor de conteúdo, né? Na Web 1, ele só ia buscar. A partir da Web 2, ele busca e ele também coloca. Como é que a gente lida com esse aluno que se situa desta forma no mundo, né? Então, essa dinâmica coautoral da cibercultura, eu entendo que ela deve ser levada em conta no momento em que nós estamos elaborando os nossos projetos pedagógicos, né? De curso, de disciplina, de aula, enfim, do macro para o micro e numa relação, mas sempre buscando uma dinâmica coautoral. Não é fácil, mas eu penso que é importante que a gente olhe para isso, né? E projetos pedagógicos, né, eles acontecem no imbricar desses três elementos, os fundamentos, a organização e a docência, né? Todo e qualquer projeto pedagógico tem fundamentos ontológicos, tem fundamentos epistemológicos, né? A organização tem que levar em conta os limites e as possibilidades do meio. Se eu estou pensando num curso presencial com apoio das mídias, é uma forma de organização. Se eu estou pensando num curso totalmente online, é a outra forma de organização, e assim por diante, né? E a docência sempre atenta ao potencial dialógico e coautoral da cibercultura, né? Então, em todas as etapas, no planejamento, na mediação e na avaliação, é importante, na minha opinião, a gente olhar para essas questões. Lembrando de Papert e Valente, não dá para a gente falar de tecnologia digital em educação sem falar dos dois, né? Eles são marcos e trazem desde sempre, né? Desde a década de 80, o quanto as tecnologias digitais
informação e comunicação, elas provocam o campo da educação no sentido de buscarmos ressignificar as nossas práticas curriculares, né? E aí eu trago esse excerto do professor José Armando Valente em relação à educação na era da mobilidade, né? Ele traz a questão de mudanças conceituais nas práticas curriculares e fala que essas mudanças não são triviais, implicam novos papéis que os professores, os gestores, os alunos e os pais, porque ele estava focado para a educação básica, né, devem assumir, no caso do artigo dele. Então, há essa questão, né, assim como há a questão do que a pesquisadora a Bonilla, da Federal da Bahia, coloca, que é a vivência da cultura digital, né, nas práticas educacionais. E ela traz um alerta para a gente não didatizar a cultura digital, quando a gente, né, tentar superar essa perspectiva instrumental da escola que sempre sucumbe à tentação de didatizar tudo, né? Então, ela coloca como um grande desafio a abertura da escola, e aqui a escola a gente pode entender como escolé mesmo, da educação infantil, a pós-graduação em estrito sensu, né, para a ampla vivência da cultura digital, mas de modo a ressignificar as práticas curriculares, senão a gente pode cair no embuste de colocar a capa nova de um sofá velho, né? Muito obrigada.